Silvestre de Almeida Lacerda e sou o presidente do Conselho Executivo do programa Iberarquivos. O impacto tem sido particularmente positivo na forma como o programa, desde ainda a designação anterior de ADAI, que é de apoio ao desenvolvimento de arquivos ibero-americanos, para os arquivos da comunidade ibero-americana. O principal impacto positivo tem a ver com a possibilidade de chegar mais longe do que os arquivos nacionais. Não fixarmos nos arquivos nacionais ou, como é vulgar mais na América Latina, os arquivos gerais da nação, mas nós podermos chegar a pequenos arquivos de pequenas comunidades, de outras instituições universitárias, municipais, privados até, que tenham beneficiado desta possibilidade. E uma possibilidade também significativa é encontrar forma de financiamento para materiais, para pequenas intervenções que normalmente não são possíveis de encontrar nos orçamentos estatais. Para além disso, há um aspecto essencial, que é o da possibilidade de capacitar, a possibilidade de recrutar pessoas para um trabalho efetivo junto dos arquivos. E esse parece-me que é um aspecto essencial que o programa tem contemplado de uma maneira muito significativa e que nos ajuda a ter mais profissionais, a ter mais intervenção e uma melhor organização desta realidade arquivística. Eu tenho alguma participação no programa desde a organização do Seminário Ibero-Americano em 2005, mas Portugal só aderiu posteriormente ao programa. Portanto, já lá vão alguns anos. Nós temos sempre alguma dificuldade em fazer contas, porque isso também nos diz muito da nossa maneira de estar e, portanto, temos sempre alguma resistência, diríamos, a esta matéria. Mas a experiência que nos tem permitido, há uma ideia essencial que este programa tem permitido, é fortalecer a comunidade arquivística ibero-americana. Este é provavelmente a ideia central e o ponto mais forte deste programa e desta maneira de termos uma comunidade alargada que já tinha algumas experiências anteriores, mas que este programa ajudou a solidificar, ajudou a criar esta ideia de comunidade, esta ideia de tradição ibérica no tratamento dos arquivos. E quando falamos ibérica, não nos estamos a referir única e exclusivamente aos países da América Latina, mas também aos países ibéricos, Portugal e Espanha. E há aqui uma noção muito importante, que é uma noção de cooperação. Ou seja, não é uma noção de imposição ou de dizer nós somos melhores ou somos piores relativamente à tradição arquivística de cada país. Não, é um espírito mesmo de colaboração, de boas práticas, de partilha de boas práticas entre os vários arquivos e entre todos os profissionais, mas essencialmente voltados para o cidadão. Portanto, quando nós falamos de comunidade ibero-americana, não é só de comunidade dos profissionais de arquivo, não, é de um conjunto muito mais alargado
desde a administração, desde as possibilidades de ganhar novos avanços relativamente a esta ideia central e que o arquivo tem, este programa em particular. Um outro aspecto muito importante, e é um dos pontos fortes deste programa, é a concretização de um conceito que tem vindo a ser desenvolvido pela Unesco, que é o conceito de património arquivístico comum, ou seja, aquilo que nos une de alguma maneira, independentemente daquilo que também é importante manter, que são as individualidades. É importante manter e garantir o acesso de outras identidades, mas esta noção de partilha de património comum é uma capacidade das partes participarem ativamente e melhorarem claramente aquilo que é comum a esta ideia central da comunidade ibero-americana. Um dos desafios mais importantes foi conhecer o outro. Por exemplo, a partir de Portugal, e uma decisão que foi tomada que não fazia parte do início deste programa foi a possibilidade de haver candidaturas a partir de Espanha e a partir de Portugal. Isso foi um desafio porque nos permitiu olhar para os arquivos dos outros países, em particular não só bilateral, seria mais natural, por exemplo, Portugal, Brasil, mas não, nós conseguimos, por exemplo, num dos projetos apoiados, um projeto da CGTP, que é a Intersindical Nacional em Portugal e que tem no seu espólio um arquivo muito importante de um fotógrafo, Armindo Cardoso, que esteve no Chile em 1973 e que acompanhou todo o processo chileno. Também uma outra possibilidade e um outro desafio enorme tem a ver com a imigração. Aquilo que os projetos que foram desenvolvidos ao longo de vários arquivos que estão situados não só na raia de Portugal e Espanha, mas também no litoral, porque era por onde as pessoas saíram, para vários países da América Latina, não só no Brasil, mas na Argentina, mas também no Uruguai, mas também para a Costa Rica, ou seja, foi possível desenvolver projetos que curiosamente se designaram de encontros e desencontros, porque a imigração tem este lado natural positivo, mas também sabemos a dor que causa não só o afastamento, mas a integração. E estes registros de passaportes vão permitir, por um lado, este conhecimento e, por outro, um fator muito importante, que é um fator legal. Ou seja, é possível, através das leis existentes, justificar a possibilidade de obter a dupla nacionalidade. E isso é muito importante para a cidadania, o exercício da cidadania, não só nos países que receberam a imigração, como também nos países que foram parte integrante dessa mesma imigração. E os arquivos possuem as evidências dessa mesma imigração e desses mesmos documentos. Portanto, nós conseguimos, através dos arquivos, fazer a pesquisa, garantir que há um ascendente de terceira geração que está num dos países. E, portanto, esta possibilidade de obtenção da dupla nacionalidade no espaço ibero-americano e, naturalmente, aqui também no espaço europeu e no espaço Schengen, é uma possibilidade importante e é um contributo significativo do próprio programa e foi um desafio muito grande garantir efetivamente a certificação desses mesmos documentos para depois seguirem os processos normais
esse provavelmente foi um dos maiores desafios ganhos, um dos maiores desafios, um desafio que foi um contributo significativo para os cidadãos, independentemente, naturalmente, das questões associadas mais à investigação, à história, às ciências sociais, à construção das identidades, etc. Mas temos este aspecto concreto deste ganho dos arquivos. Um dos principais desafios é a nossa capacidade de recursos existentes. Eu suponho que esse é provavelmente, nós temos muitas solicitações, conhecemos em particular muitas vezes algumas situações de abandono dos arquivos, da forma como eles estão colocados, e gostaríamos de ter recursos necessários para investimento não só do ponto de vista dos materiais, mas também investimento técnico, mas também investimento na difusão relativamente a isso. Esse é provavelmente o maior desafio. Mas também um outro fator é encontrar boas ideias que nos permitam desenvolver aquilo que hoje tem sido um dos grandes desafios lançados até pela Unesco no âmbito daquilo que se entende o desenvolvimento sustentável. O que é que isto significa? Significa que uma das formas de desafios que nós temos e que este programa está imbuído, que é garantir que depois da intervenção, depois da possibilidade relativamente à intervenção com o apoio financeiro do programa, ele vai continuar e vai melhorar e vai permitir novos desenvolvimentos. Esse é um dos aspectos da sustentabilidade que é essencial para que estes projetos estejam e sejam desenvolvidos. Portanto, diria que, como Presidente, aquilo que eu gostaria era de alargar mais a participação a novos países. Somos já um conjunto significativo, mas gostaríamos de ter todos os países envolvidos neste programa. Teríamos também, e já estão a ser dados alguns passos significativos, também de cooperação com outros programas IBER. Aqui é também o próximo desafio, mas dizer que a sustentabilidade do próprio programa e dos projetos apoiados pelo programa, com maior investimento, com uma maior participação, é aquilo que provavelmente as linhas essenciais que se estão a desenvolver, que estão neste momento os vários grupos de trabalho a funcionar e que nós gostaríamos naturalmente de ter maior possibilidade de apoio. Dava era que primeiro lessem com atenção o regulamento que é divulgado nas convocatórias para os apoios. Ali estão a base essencial das linhas de apoio relativamente ao programa, e esse é um grande desafio de encontrar boas ideias que correspondam a todas estas matérias. Salientaria, provavelmente, as questões de género, salientaria claramente também os problemas das minorias étnicas e as possibilidades que nós temos de apoio a esse tipo de arquivos, mas um aspecto essencial que é salvaguarda do património arquivístico. Esse é provavelmente aquilo que gostaria de deixar e de permitir que se pudesse pensar um pouco mais a quando da apresentação do programa terem atenção aquilo que são as linhas essenciais e que estão vertidas nos
nos documentos e, ao mesmo tempo, também, já agora, a consulta do site que está disponível tem uma informação muito pormenorizada, tem uma informação muito atualizada e, de alguma maneira, é a base essencial para o trabalho a desenvolver.